Não tem jeito, o caminho do prelúdio chega para qualquer franquia. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e vamos dar continuidade ao nosso especial da franquia Alien, agora indo pro passado no que representa o primeiro prelúdio da saga aí do Ridley Scott com o Prometheus de 2012, filme dirigido mais uma vez pelo Ridley Scott. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bem, a saga Alien tinha chegado ao fim depois do Alien: A Ressurreição, que por si só já era um filme meio forçado assim no que diz respeito ao que você pode fazer com uma continuação de Alien, depois do final bem fechado do terceiro. Teve aquela continuação bem doida lá do Jean-Pierre Jeunet, né, o diretor do Amélie, o nome dele é Jean-Pierre Jeunet mesmo, eu tô falando isso, certo? Enfim, o nome dele está aqui. É um filme que também abre um caminho interessante para mais continuações, para um novo universo, mas eu acho que a recepção daquele filme ajudou a frear um pouco a continuidade total daquele filme, né? Eu acho que a Fox certamente tinha interesse em Alien 5, em mais projetos com a Sigourney Weaver, mas em algum ponto desse caminho, né, por mais que eles tenham conversado com o James Cameron e até com o próprio Ridley Scott para bater ideias de um novo filme, a Fox acabou indo pelo caminho do crossover com Alien vs Predador, né? Foram dois filmes dos anos 2000 que eu já cobri aqui no canal, inclusive durante o meu especial do Predador. E esses dois projetos, né, não interessam nem um pouco ao Cameron nem ao Ridley Scott, mas nesse meio tempo o Ridley Scott sempre teve um desejo de voltar para o universo de Alien e até para ficção científica, né? É curioso, eu só me liguei nisso agora revendo Prometheus, mas o Ridley Scott não voltou pro gênero desde o Blade Runner de 82, né? Ele se aventurou por épicos, por filmes de guerra, por thrillers policiais, mas ele disse que nunca tinha voltado para ficção científica porque nunca tinha aparecido nada para ele que soasse novo e inovador, né? Ele estava procurando por uma resposta no projeto do Prometheus, que seria abordar um elemento que desde a época do primeiro filme, em 79, ele teve interesse, que é o tal do Space Jockey, né? Aquele ser gigantesco na nave batida que onde os astronautas encontram os ovos do alien xenomorfo. Ele queria entender quem era aquele personagem, o que tudo aquilo significava. Ele acabou confiando essa missão no roteirista relativamente novato, Jon Spaihts, que tinha tido reuniões na Scott Free, a produtora do Ridley, para falar de outros projetos e acabou, para surpresa dele, com um projeto de Alien no colo, né? Fazer um novo filme de Alien, e o próprio Jon Spaihts concordava que a ideia melhor seria ir para o passado, né? Seria explorar a origem da franquia e a origem do Alien xenomorfo. E o próprio Jon Spaihts conta em documentários, incluindo, né, aquele obrigatório lá do Charles de Lauserica, de 3 horas e 40, que ele nunca tinha escrito um roteiro tão rápido, que ele nunca desenvolveu tratamentos tão rápido, pela empolgação e pelo desejo de trabalhar com Ridley Scott, né? E Ridley Scott, ele queria uma história ambiciosa, que não fosse só a origem do Alien, mas que lidasse com a busca da humanidade pelos seus criadores, né? Pela figura de Deus, que na verdade é uma raça alienígena chamada de engenheiros, e o Spaihts começa a focar tanto nesse aspecto do roteiro que a origem do Alien vira praticamente um bônus, um extra, né? Porque todo mundo começa a ficar mais empolgado com essa ideia, e o próprio Ridley Scott convida o Damon Lindelof, que na época também estava em alta, né? Depois do Lost, The Leftovers, o próprio reboot de Star Trek, no qual ele estava envolvido também. E o Damon Lindelof, ele pega várias das ideias do Spaihts, os dois estão creditados ainda, mas a forma final do filme é mais atribuída ao Lindelof, né? O Ridley Scott conta que o Lindelof chegou e colocou todas aquelas ideias numa estrutura de 3 atos, que seria bem mais centrada nessa busca pelos engenheiros. A produção foi aprovada pela Fox, né, num orçamento que eu considero até impressionante, de 130 milhões de dólares, quando eu vejo para as imagens, escala e resultados desse filme, me parece um daqueles projetos que custa mais de 200 milhões, mas a gente tem que admirar aí o profissionalismo do Ridley Scott, ele é muito bom com grana. E para o papel principal, né, dessa nova astronauta, a nova grande figura da saga Alien, que certamente são, né, grandes sapatos para se calçar, nomes como a Natalie Portman, Abby Cornish, Carey Mulligan e Gemma Arterton passaram aí em consideração, mas Ridley Scott fica realmente encantado com a Noomi Rapace depois de ver ela na adaptação sueca de Os Homens que Não Amavam as Mulheres, né, e foi
uma grande aposta, porque a Noomi Rapace nunca tinha feito nada em Hollywood, ela só ficou realmente conhecida pelo Millennium sueco, então o Ridley Scott teve que realmente convencer a Fox, eles gravaram vários testes, vários vídeos, e a Noomi Rapace ganhou aí esse grande papel, né? Inclusive, gosto bastante da performance dela, eu gostaria que o Prometheus tivesse aberto mais portas do que ele deveria ter, né? Isso acabou não acontecendo. E a produção acaba rolando aí entre os meses de março e junho de 2011 em alguns dos principais estúdios do Reino Unido, além de locações na Islândia e Espanha, contando também com gravações em 3D raiz. Esse não foi convertido, foi o mesmo sistema de câmeras que o James Cameron usou no Avatar, e eu lembro bem que o 3D desse filme era espetacular. Era um caso assim raro de um filme que você não imaginaria ver em 3D, mas que, nossa, até o Blu-ray 3D que eu tenho aqui, na época que a gente tinha TV 3D, era um resultado bem impressionante de ver. E com o filme chegando no lotado ano de 2012, quase 12 anos atrás exatamente, foi em junho de 2012, o Prometheus era um reinício para a franquia Alien, disfarçado aí de um filme que tinha uma estética mais original, que parecia algo mais centrado em si mesmo, mas o resultado, pelo menos na minha opinião, eu sei que é divisível, é um dos melhores e mais interessantes filmes de toda essa franquia. E também um dos trabalhos mais impressionantes que o Ridley Scott já fez. A história do filme acompanha a tripulação da nave Prometheus, que viaja em uma ambiciosa expedição para encontrar os seres que supostamente teriam sido responsáveis pela criação humana, os engenheiros. Eu acho muito interessante e até inteligente como a Fox lidou com o marketing desse filme, né? Vamos falar sobre marketing primeiro, porque esse é um prelúdio de uma marca extremamente famosa e conhecida, né? A franquia Alien, mas ele é vendido inteiramente como uma coisa nova, né? Ele não se chama Alien Prometheus, ele se chama só Prometheus. Então, para você chegar, né, no grande verão americano com um filme gigantesco, caro, que aparentemente não tá se apoiando em nenhuma franquia no título, né? A gente até vê como o Alien Covenant já pega de volta rapidamente o nome de Alien, né? Eu acho isso corajoso e muito interessante. Eu até lembro que na época eu tava tão interessado e investido nessa ambiciosa expedição da Prometheus, né? Essa ideia de você ir até o espaço, até as estrelas para encontrar quem foi responsável pela criação da vida humana, isso por si só já era bem mais interessante do que a criação do Alien, sabe? Eu sinto que a gente vê as origens do Xenomorfo viria como um bônus, porque o marketing, os trailers e toda a campanha eram muito, muito interessantes, mas quando você senta para assistir o Prometheus, né, o roteiro do Spades e do Lindelof não engana que ele é um filme de Alien, né? Tem aquela clássica ambientação numa espaçonave com todo mundo acordando, com os personagens diferentes, né? Cada um com a sua função, cada um seguindo sua própria missão, algum tipo de burocracia. Eu sinto que o Spades faz um bom grupo de personagens, eu adoro a Elizabeth Shaw da Noomi Rapace, é uma grande protagonista, ela é muito carismática. E também, claro, o Michael Fassbender como David, que é o androide da vez, ele certamente é o destaque de todo o elenco, ele rouba todas as cenas. Eu acho incrível o fato de que o David é um fã de Lawrence da Arábia e tinge o cabelo igual o do Peter O'Toole no filme, né? Um detalhezinho muito bacana. Além como o Idris Elba como capitão da nave, né? O Yannick, ele tem o perfil mais próximo com a tripulação da Nostromo no filme de 79, aquela estética do caminhoneiro do espaço, né? Eu sinto que ele e os outros dois pilotos, né? Inclusive o Benedict Wong aí do Doutor Estranho também tá no filme, além da Charlize Theron como essa micromanager, né? Ela que tá microgerenciando todo mundo, ela é extremamente apática e fria. Então é um bom grupo de personagens, você tem lá os seus habituais patetas para servirem de isca e armadilhas para os eventos alienígenas, né? E eu sinto que esses são alguns dos piores elementos do filme, como o geólogo lá do Sean Harris, que é exageradamente escroto com todo mundo. Eu penso, caramba, como que esse cara conseguiu ser cientista aí pro espaço, né? Mas tudo bem, eu não vou ficar pegando no pé do filme aqui só porque ele tem personagens que brincam com minhocas do espaço e se perdem dentro de uma caverna e fumam maconha dentro do capacete, né? Enfim, esse não é o propósito desse vídeo. A gente sabe que esses filmes aí de sci-fi com estética de terror tem que ter seus bobalhões, e o Prometheus não é exceção, mas eu acho que é um bom grupo de personagens. Eu acho que dentro da expedição, da missão, porque é diferente do Alien no sentido que no Alien eles estão lá por acidente, né? Eles acabam indo ver uma transmissão de socorro, e no Prometheus eles têm um objetivo, né? Eles querem encontrar esses engenheiros, e a forma como a história vai caminhando tem várias similaridades com o Alien,
como uma infecção, uma alerta de quarentena, personagem que não deixa o outro entrar na nave, mas a sua própria forma, né? E eu sinto que o Prometheus, ele começa a abraçar mais a veia de um filme da franquia Alien, quando a gente descobre que a maioria dos engenheiros estão mortos e que eles estavam carregando uma espécie de arma biológica, né? Um líquido preto num vaso que o David logo começa a experimentar, ele infecta um dos membros da nave. Inclusive, né, fala sobre esse membro aí, que é o Holloway. O Holloway é o marido / namorado da Shaw, não me lembro se eles são casados ou não, mas ele é um péssimo personagem. Ele é muito, muito desagradável no sentido de, né, ele é descrito pelo Ridley Scott como um cientista de X Games, e ele é muito irritante, na minha opinião. Eu não sei se é o personagem ou se é o trabalho do Logan Marshall Green, que é até um ator competente, eu gosto dele no Upgrade, mas aqui nesse filme, toda a cena que ele tá, ele parece um crianção, sabe? Eu não compro muito esse personagem. Eu acho que os problemas que o Prometheus tem costumam ser de comportamento de personagem, que às vezes é meio desproporcional, que não parece combinar muito bem com a estética, com a missão que eles estão. Mas quando a história começa a ir pelo caminho do mistério, da tragédia, das infecções, ele fica muito legal, porque Ridley Scott, ele não vai se limitar a fazer o Alien de novo, né? Até aquele mesmo ciclo de infecção brilhante, né? Com o ovo, facehugger ou chestburster. Então, no Prometheus, além de ter essa ideia de que os humanos de fato vieram dos engenheiros, os engenheiros por si só são criações bem impressionantes, né? Como se fosse a escultura do Davi, do Michelangelo em movimento, né? Com aqueles olhos escuros, amedrontadores. É um misto, né? Que eles falam muito no documentário, do belo com o assustador e também, claro, das nojeiras, né? Porque à medida que a gente vai vendo o que esse líquido preto é capaz de fazer e a forma como ele entra em contato com o DNA ao longo do filme, rende aí cenas muito memoráveis, né? Porque em certo ponto do filme a Dra. Shaw descobre que está grávida e ela não está grávida de algo normal, que garante aí uma das cenas mais inspiradas da carreira do Ridley Scott, que é quando ela tem que entrar numa espécie de pod e fazer uma cesariana improvisada e, nossa, essa cena é tensa, assim, ela não é excessivamente gore, mas ela te dá nos nervos por conta da excelente performance da Noomi Rapace, sério. É muito, muito visceral, é muito criativo também. E a forma como você vai conectando os pontos de como funciona a biologia dessa coisa alienígena que eles encontraram, rende aí também outros momentos muito interessantes, como quando o polvo que sai do útero da Dra. Shaw vira uma espécie de cefalopode gigantesco de 7 tentáculos que tem um rosto aí cheio de vulvas, né? Não tem outra descrição para isso. Entra em contato com o engenheiro como se fosse um facehugger e aí sai uma criatura parecida com o Alien Xenomorpho, sabe? Eu sinto que nesse filme a criação do Alien é um acidente. E eu acho isso muito interessante, eu acho isso muito melhor do que a lambança que eles vão inventar no Alien Covenant, né? Eu já tô me adiantando, mas eu odeio o Alien Covenant, eu odeio a criação do Alien Xenomorpho naquele filme. O que acontece aqui no Prometheus é muito mais legal, né? Porque você não tem como planejar a criação do Alien Xenomorpho. Nesse filme aqui, aconteceu porque outras coisas estavam em andamento e o resultado foi aquele, sabe? Eu acho isso doentio de uma forma bem criativa. Eu acho que isso complementa bem o universo do Alien sem ser uma cópia total. E no sentido todo estético e gráfico, eu acho que esse é realmente um dos filmes mais impressionantes da carreira do Ridley Scott. É um filme que tem um trabalho de fotografia do Dariusz Wolski fenomenal pra mim. Talvez só perca pro Blade Runner, né? Porque Blade Runner é sacanagem, não tem como competir com aquele filme. Mas o Prometheus é deslumbrante desde aquela primeira cena onde a gente vê o início da civilização, né? Aquelas paisagens da Islândia que mostram a terra, os vulcões, os rios, os lagos. É lindíssimo, acompanhado por uma trilha sonora muito bonita do Mark Strattenfield, que eu acho que é bem subestimado, e todo o trabalho da confecção das naves, dos templos, cavernas, tudo que envolve o design de Prometheus é realmente impressionante. Sério, pessoal, eu acho que é um trabalho assim que merece muito mais reconhecimento do que ele tem. Ele foi indicado ao Oscar de Efeitos Visuais e, na minha opinião, deveria ter vencido, porque não tem uma tomada desse filme que eu não considere perfeita nesse sentido. Sério, é um trabalho assim que eu fiquei de queixo caído revendo. Eu sempre me esqueço o quão épico e colossal é esse filme na escala de produção, ainda mais considerando esse orçamento de 130 milhões. Quem ganhou o Oscar naquele ano de efeitos foi As Aventuras de Pi,
do Ang Lee, que é um ótimo trabalho também, né? Aquele tigre é fantástico, mas acho que, no geral, o Prometheus é muito mais redondo. Olha, pessoal, eu sei que Prometheus é divisível, que ele pode não entregar tudo que as pessoas esperam, que ele não tem tanto alien quanto todo mundo gostaria, e que ele tem lá seus personagens bobalhões, tem o Guy Pearce numa maquiagem muito tosca aí como o velho Wayland, e pessoas que não sabem correr de lado, né, quando a nave tá caindo, mas no geral eu fico encantado por esse senso de descoberta e ambição que é uma expedição espacial para encontrar a origem da humanidade, sabe? O filme já me ganhou nesse ponto, e eu acho que o Ridley Scott ainda consegue flexionar esses músculos de gore e nojeira para mostrar outros tipos de biogênese, de biologia alienígena que a gente não poderia imaginar. E eu acho que ele é muito competente nesse sentido. Eu gosto da performance central da Noomi Rapace, eu acho que é essencial para você embarcar nesse filme ou não. E claro, todo o trabalho estético de produção é realmente de alto nível. Para mim, ele é facilmente, já adiantando um pouco do meu ranking, o terceiro melhor filme da franquia. Fácil. Para Prometheus, eu dou uma nota 8. E no lado financeiro, o retorno aí da franquia Alien foi um sucesso de bilheteria moderado, né? Eu sinto que é um bom número, ele conseguiu se pagar, mas eu acho que ainda não era aquele valor gigantesco que todo mundo esperava. O filme chegou nos cinemas em 8 de junho de 2012 para uma abertura de 51,50 milhões, que ajustado para a inflação dá 69,833 milhões, para um total doméstico de 126,477 milhões, que ajustado para a inflação sobe para 173,12 milhões, e no mundo inteiro 403,354 milhões, que ajustado para a inflação sobe para aproximadamente 551,761 milhões. O suficiente para se pagar e garantir que a Fox trabalharia sim numa continuação de Prometheus, mas como a gente ainda vai comentar no vídeo de Alien Covenant, muita coisa iria mudar, muita treta iria acontecer, então, de certa forma, a história do Prometheus não seria muito bem concluída, mas isso é papo para outro dia. Mas enfim, pessoal, deixem nos comentários depois o que vocês acham de Prometheus e se vocês acham que essa é uma história de origem digna para o monstro mais incrível da história do cinema. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.